está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. João 3,16, pode continuar contando, querido, só que bem baixinho e bem suave, só para eles ouvirem também ao mesmo tempo a minha voz. João 3,16, queridos, diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, eu me pergunto, que amor é esse? Já não bastava o amor sacrificial, já não bastava o sacrifício de Cristo na cruz, por mim e por você. E Ele está sempre fazendo o que Ele manda os pais fazer com os filhos. Ensina teu filho no caminho que ele deve andar. E eu vejo Ele sempre fazendo isso com a gente. Ele vem, pega na mão da gente e faz: ei, volta. O caminho é esse. O caminho para você continuar é esse. Não é aquele que você está indo. E sabe, queridos, como é que Ele faz isso? Com amor. É com amor. E eu muitas vezes me pergunto: meu Deus, que amor é esse? Que amor é esse? Obrigada, louvor. Obrigada. Você já entendeu o tema, né? Eu vou ministrar sobre amor. Mas sabe que não vai ser uma manhã qualquer. E eu vou logo aproveitar para fazer propaganda da livraria mesmo. Eu não sei se ainda tá? Que livreto poderoso, queridos. É a indicação da livraria da semana, O Teste do Amor, de Rick Renner. Foi neles que eu estudei para essa ministração. E O Amor Nunca Falha, que também é top, riquíssimo demais. Sabe, queridos, Deus, Ele nos amou enquanto ainda éramos dignos, quando não era dignos de ser amados. Então, abre lá em Romanos. Pode sentar, queridos. Romanos 5:8. Aproveita para curvar a tua cabeça. Vamos agradecer por essa manhã. Pai, nós te rendemos graças por mais essa manhã, Pai. Pela tua bondade, pelo teu amor. Obrigada, Pai, porque você tem tomado conta de nós. E nós te agradecemos, Pai, por esse amor, Pai. Esse amor tão grande, Pai, que você tem por nossas vidas. Nós te agradecemos pelo amor ágape, pelo amor sacrificial. Nós te agradecemos, Espírito Santo, porque você é livre nesse lugar. Então faz, flui e mostra aquilo que você quer, aquilo que precisa ser ajustado e melhorado dentro de nós. Nós te agradecemos, Pai, por uma manhã abençoada, em nome de Jesus. Romanos 5:8 diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós vamos primeiro embasar algumas coisas, querido, na palavra, então você vai abrir um pouquinho a palavra hoje, até a gente chegar àquilo que o Senhor colocou no meu coração para trazer nessa manhã. Vai lá em Gálatas 5:22. E diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade,
bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Mas sabe, querido, qual é o primeiro fruto do Espírito, do nosso espírito humano? É o amor. Porque Deus é amor. A Bíblia diz que foi derramado, não foi conta-gota, não foi chuvisco, foi derramado em nossos corações. O amor do tipo de Deus. Então, nós podemos amar tanto quanto Ele amou. Todos nascidos de novo? Todos confessou Jesus? Então, foi derramado no seu coração uma medida de amor. Não é difícil amar. Porque Ele nos amou. Nós podemos amar também. Vai lá em João. Na verdade, 1 João, capítulo 4. No versículo 15. João 4,15 diz assim: aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece em Deus... Subir, né? Não, tá certo. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Queridos, nós temos o mesmo amor do tipo de Deus. Vamos continuar. Abre lá. Abre não, está aberto já, né? Vamos lá em 1 João 4. Vamos no versículo 7. Diz assim: amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama, todo aquele que ama, todo aquele que ama, é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifesta o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é por nós aperfeiçoado. Só para completar aqui, vamos lá em João 13, 34. João 13, 34 diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis. Que também vos ameis uns aos outros. Esse amor, querido, ele engloba aquele vizinho que está te importunando, muitas vezes com aquele som alto, aquele som que dói no ouvido, uma letra top, para não dizer o contrário. Você não é obrigado a concordar com os erros dele, mas você precisa amar a vida dele. Amém. Esse amor engloba calúnias, pessoas que já caluniaram você, de alguma forma. Esse amor engloba perseguição. Esse vai mais para as mulheres, porque os homens não têm muito problema com isso. Esse amor engloba as sogras.
Se você não ama sua sogra, queridos, deve amar. Porque a Bíblia diz que nós devemos amar uns aos outros. Ele não diz posições, nem pessoas. Ele diz que nós devemos amar uns aos outros. E ele engloba também aquele chefe cri-cri, que pega no seu pé o tempo todo. Esse amor engloba aquelas pessoas que, aos seus olhos, faz, meu Deus, como é que eu consigo aguentar essa pessoa? Ele engloba essa pessoa. Amém. Abre lá em 1 Coríntios. No capítulo 13, versículo 4. Ele diz assim: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inocentemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. E eu estava lendo esse livretezinho, e Kenneth Hagin conta um testemunho de uma mulher que levantou uma calúnia contra ele. Uma irmã, que irmã abençoada, querido. Ela começa a espalhar que viu ele com outra mulher, numa ferrovia que tinha lá, às 4 horas da madrugada. Para mim, 4 horas é madrugada ainda, viu? Às 4 horas da madrugada. E uma irmã da igreja ficou sabendo do boato que estava acontecendo e correu e foi lá na casa dele. Estava ele e a esposa sentados, e ela contou. Ela disse, olha, a irmã está dizendo que viu o senhor com outra mulher às 4 horas da madrugada lá na ferrovia. Queridos, ele disse que olhou para a irmã e começou a rir. E ria, e ria, e ria, e ria, e ria, e ria. E ele começou a se embolar no chão de rir. Mas, conclusão, queridos, sabe o que ele fez? Nada. Amém. Ele disse que simplesmente decidiu não se ressentir do mal. Amém. Perdoar a irmã e prosseguir. Amém. Sabe o que é isso, queridos? Amadurecimento espiritual. Amém. E o amor traz isso. Amém. Amadurecimento. O amor, quando a gente anda em amor, a gente amadurece espiritualmente. A gente cresce em Deus. Mas, sabe que eu também já passei por algumas poucas e boas? Já fui caluniada, mas eu não vou entrar nesse assunto. Uma certa vez, a gente já estava morando aqui em Garanhuns, e a gente tinha uma vizinha. Essa vizinha abençoada, como diz Giovana, enviada do capeta. Eu passava, eu saía, ela não falava comigo, eu cumprimentava, porque a gente é educado, né? E eu cumprimentava. Minha mãe me ensinou a ser educado, viu, queridos? Quando a gente entra no lugar, a gente dá boa tarde, boa noite, bom dia. Amém. Aí eu passava por ela, eu cumprimentava, ela não falava comigo. Mas quando o Renan saía, eu escutava, olá, tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu, hã? Culto de casais é dia 31, né? Mas Jesus já antecipou, viu, queridos? Aí eu, hã? Primeira vez, passou. Eu saía, boa tarde, boa noite. Quando o Renan saía, boa tarde, boa noite, bom dia, seu filho, como é lindo. A cara do pai, a menina, e eu só ligada. Aí eu, vem cá, Renan, senta aqui, vamos conversar. Vamos ter um papo. A partir de hoje você não abre mais portão, toda vez que você sai, quem abre portão sou eu. Tá certo. Essa mulher tá de olho em tu. O papo é reto. Aí ele, tá certo. E a gente simplesmente mudou alguns hábitos, literalmente, dentro de casa. Dentro de casa não, né? Assim, para sair mesmo. Mas sabe, queridos,
que a gente tem o Espírito Santo dentro da gente e ele testifica. Quando o diabo envia uma enviada, então fique esperto. Os homens também, fique esperto. Tem pessoas que não é para você se associar. Mas eu vou evangelizar, só é porque Jesus mandou andar em amor, eu vou a bichinha. Fique esperto, querido. Já foi sinalizado dentro de você, para. Mas você permanece, fique esperto. Mas conclusão, queridos. Eu já conhecia, já estava na igreja, eu já sabia como é que as coisas funcionavam. Como é que as coisas funcionam, não é contra a carne, não é contra meu irmão, é contra as hostes, como é? Principados e potestades. Me lembra aí o versículo. Isso aí. Eu tenho um banco, o dele não está aqui não. Ele é bem grandão, tem um igual aqui na igreja. E o pessoal diz que às vezes a gente tem algumas atitudes doidas, né? Aí eu subia no banco, ela morava em cima. Eu colocava a mão no teto. Dizia, você vai arrumar um lugar melhor. Tem lugar melhor para você. Eu não desejava mal para ela não, queridos. Porque o amor não deseja mal ao outro. Muito pelo contrário, ele deseja o melhor. E eu dizia, você vai arrumar um lugar melhor. Você vai embora. Você vai embora, você não vai ficar aqui. Porque tem coisas melhores para você. E eu continuei orando durante um tempo. De repente chegou a Célpia com pesa para cortar a luz, cortar a água. E o dono da casa chegou. Aí ele veio conversar com a gente. Eu olhei porque a vizinha não pagou e ela já faz 3 meses que ela não está pagando aluguel. Aí eu, já entendi, né? Você já entende como as coisas funcionam. E o dono da casa pediu a chave. E veja a conclusão, queridos, quando a mulher, ela vem enviada para tirar você daquele propósito. Se você não ficar esperto, você sai daquilo que Deus tem para você. Como ela não conseguiu com Renan, porque Renan tem uma mulher de Deus, que ora, que cobre a vida dele de oração, e ele também ora, e ele tem o Espírito Santo dentro dele. Ela simplesmente espalhou na rua, porque o mesmo dono da casa mora na rua e a família dele foi atingida, que ele tinha assediado ela. E ele veio conversar com a gente, muito chateado. O tempo que a gente passou lá, a gente nunca viu nada desse homem. A rua toda conhece ele, sempre falou que ele era um homem íntegro. E atingiu a família dele. Graças a Deus, ele disse, não quero mais falar com ela, quem vai resolver tudo com ela agora é meu advogado. Então, até entregar a chave, ele não resolveu nada com ela. Quem resolveu foi o advogado. Mas sabe, queridos, que a primeira tentativa dela não foi com ele, com o dono da casa, foi com meu marido. Então, fique esperto. Fique esperto com o coleguinha de trabalho. Fique esperto com carona. Se você é casado, não deve estar dando carona. E vice-versa. Fique esperto. Como eu falei no começo, Deus ama e tem palavra de ajuste para a gente. Desde sexta-feira, queridos, desde sexta-feira, que o Senhor tem me mostrado algo. Eu, estudando, já orando, que Giovana falou comigo logo no começo da semana, e o Senhor me mostrava o tempo todo um furunco. Eu dizia, Senhor, um furunco? Eu nunca tive um furunco. Mas eu conheço pessoas que tive e diz que dói muito. Mas o Espírito Santo me lembrou algo. Que o furunco, quando ele estoura, não adianta só escorrer aquele pus, ele precisa ser espremido para sair o carnegão. Então, se o Espírito Santo, querido, não vou ser eu, mas se o Espírito Santo te espremer nessa manhã, se segura na cadeira e deixa o carnegão sair. E eu achei interessante, porque depois que a gente já tinha passado por essa situação, o pastor Rosilon, ele contou um testemunho na escola de ministro. Ele estava viajando, e uma mulher chegou do lado dele e disse, posso sentar, posso falar com o senhor? Ele disse que olhou e fez, não. Aí ela, mas eu queria só falar com o senhor. Ele olhou de novo, não. Aí ela olhou para ele e fez, o senhor é mal educado, que grosso. Aí ele olhou de novo para ela e fez, sou. E sabe, queridos, ele disse que depois de alguns dias, ele ficou sabendo que havia mulheres, que ele estava no avião, havia mulheres no avião entrando
tentando extorquir dinheiro das pessoas, e quando ela não conseguia aquilo que ela queria, ela simplesmente começava a gritar, dizendo que aquele homem estava assediando ela. Ele, como um ministro e um homem de Deus, o que é que ia acontecer com ele, queridos? Que vergonha! Ia ser a palavra dele contra a palavra dela, que foi o que aconteceu com o dono lá da casa. Ficou a palavra dele contra a palavra dela. E isso é uma vergonha para a gente, como filho de Deus. Amém. Então, vamos vigiar, queridos, porque o diabo quer somente parar a mim e a você. Amém. Lhe envergonhar. Amém. Diante das pessoas, para que elas não recebam mais de você. Ela não receba mais da porção de amor que você tem para derramar lá fora. Aleluia. Vamos lá. Sabe que não foi só a vizinha? Quando eu e Renan namorava, tinha uma menina. A menina era uma pirralha. Que eu olhava para a menina e dizia, meu Deus, essa menina é uma pirralha, mas que pirralha encapetada. Ela atazanava a minha vida de um jeito que eu ficava olhando assim para ela. Eu não conseguia fazer nada, queridos, porque eu sabia, eu não tinha Jesus nessa época, eu não conhecia o que eu conheço hoje, mas eu sabia que se eu desse um tabefe naquela menina, eu ia presa, porque a menina era de menor, mas era uma menina encapetada. E, a princípio, na minha cabeça, eu dizia, essa menina está apaixonada por Renan. Mas depois a gente começa a entender as coisas. Ao ponto, ela fazia de tudo para a gente acabar. Às vezes eu passava, ela estava na rua. Oi, meu amor! Quando ela me via, ela mudava. Parecia... Mas ao ponto, queridos, ela estudava com a irmã de Renan na época. Ela foi fazer um trabalho na casa de Renan, com a irmã dele, e ela roubou uma pulseira de Renan. Só que até então ninguém tinha percebido, ninguém tinha visto nem nada. E sabe o que ela fez? Ela foi lá, numa festa, até onde a Renan estava, na minha cara, e fez, tome, meu amor, a pulseira que você deixou na minha casa. Que é uma abençoada. Mas sabe, queridos, depois eu comecei a entender. Eu não vou usar esse termo aqui não, mas assim, a menina me perseguia tanto, que a gente acabou, mas não foi por ela. A gente acabou o namoro um período, ela não teve nada a ver com o término do namoro, mas mesmo quando a gente acabou, a menina começou a me perseguir ainda mais. Aí eu falei, não, essa menina, aí, na minha cabeça eu disse, não, essa menina não está apaixonada por Renan. O problema era comigo. Porque se o objetivo dela era... Não ri não, minha gente. O negócio é sério. O objetivo dela era acabar, a gente já tinha acabado. E ela não parou? Então, finalmente, quem era? Era eu, não era ele. Mas, queridos, a Bíblia diz que nós não devemos nos ressentir do mal que a gente sofre. A gente simplesmente continua e avança. Abre lá. Eu quero ler, na verdade, esse mesmo versículo. 1 Coríntios 13, só que eu vou ler aqui na versão NVI. Deixa eu só abrir aqui a luz. O versículo 4 diz assim, o amor é paciente, o amor é bondoso, não se inveja, não se vangloria, não se orgulha, não se maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não maltrata. Eu estava assistindo um dia desse uma ministração de Mama Jane, e ela estava falando, né, um testemunho dela em relação a antes de conhecer Jesus, que ela foi casada antes de conhecer Jesus, e ela era maltratada pelo marido. O marido batia nela. Ela disse que ele era muito ciumento, a ponto de se parasse um carro, ele estivesse no carro, se o carro parasse do lado e ela olhasse, ele já perguntava, quer ir para o carro com ele?
E ela conta que uma certa madrugada, queridos, ele bateu tanto nela e pegou uma faca para literalmente tentar matar ela. E ele empurrou a faca no peito dela. Ela disse com muita força, mas eu sentia que ele não ia conseguir. E realmente ele não conseguiu. Para a glória de Deus. Mas o amor, ele não maltrata. Ela disse que ficou com alguns traumas, mas se libertou dos traumas nos braços do Pai, pelo amor do Pai. Mas sabe, queridos, que muitas palavras maltratam muito mais do que um murro bem dado. Cuidado com aquilo que tem saído da tua boca. Tem o murro, ele dói naquele instante e ele passa. As palavras ficam. E muitas vezes, quando a pessoa é rancorosa, ela fica remoendo, o que é pior ainda. Então, cuidado com palavras lançadas. Porque ela remói. Principalmente quando você fala para uma criança. Principalmente se for uma criança. É impressionante. O que você prometeu a uma criança, ela vai ficar no seu pé até você cumprir aquilo que você prometeu. Mesma coisa é uma palavra ruim, queridos. Aquilo remói dentro delas. Sabe, tem correções que a gente dá em Vitor e a gente olha para a Vitor assim, parece que não fez nada. Meu Deus, corrigiu o menino agora. Mas tem conversas que a gente tem com o Vitor, que Vitor chora, 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 porque você sentiu que aquilo mexeu com ele. Vamos lá, outra palavra. O amor não procura seus próprios interesses. O amor não é egoísta, queridos. Ele não é egoísta. O mundo tem tentado fazer com que a gente seja o tempo todo egoísta. Só pense na gente. Só queira para a gente, só faça para a gente. Mas o amor ágape é pensar no outro. Querer por outro, fazer para o outro. O amor ágape, ele está sempre procurando o melhor para o outro. Mas nem sempre, queridos, o que é melhor, o que você acha que é melhor para o outro, é o melhor para o outro. E Kent Reagan conta nesse livretinho, pense num livretinho abençoado. O amor nunca falha. Um testemunho de uma mãe que achava que amava seus filhos. Ela era viúva, ela tinha 3 filhos e uma menina. A menina, Kent Reagan foi para uma reunião e ela era pianista, ela estava tocando piano. Quando ele entra na reunião, ele se encanta com o dom que aquela menina tem de tocar. E ele chama, mas ele estranha algo nela. Quando ele olha para ela, ele estranha algo. Aí ele chamou o pastor e disse, aquela menina, tem alguma coisa com ela? Ou ela tem um raciocínio, de alguma coisa de estranho, ou no raciocínio, ou com ela? Aí o pastor começa a explicar. Irmão Reiga, aquela moça, a mãe dela prende ela. Ela e seus irmãos. Eles não têm amigos. Eles não vão uma noite sequer dormir na casa de um amigo. Um amigo não vem uma noite sequer dormir na casa deles. Ela simplesmente prende eles. Sabe a bolha? Quando a gente coloca, gosta tanto, ama tanto, quer tanto melhor que começa a colocar aquela pessoa dentro de uma bolha e sufoca aquela pessoa. Os irmãos dela, 2, na verdade os 3, já tinha saído de casa. Assim que terminou o 2º grau, 16, 17 anos, já saiu de casa. O último, que a mãe dele até vem para Kent Reagan chorando, pedindo para Kent Reagan orar para ele voltar para casa, porque ele simplesmente saiu de casa e nem avisou. Ele simplesmente saiu. E ela vai chorando pedir a Kent Reagan, para Kent Reagan orar pelo menino para ele voltar. Só que como ele já sabia da história, ele disse, irmã, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu estou já orando para a sua filha também ir embora.
E ela disse, mas eu amo meus filhos. Você está amando seus filhos com amor natural. O amor natural, ele é egoísta. Ele só pensa em si e só quer para si. Mas o amor de Deus, o amor do tipo de Deus, é pensar no melhor para o outro. Ela não estava pensando no melhor para os filhos dela. Ela poderia estar até achando que estava pensando no melhor para ela. Minha sogra, certa vez, veio aqui. Eu amo minha sogra, viu, queridos? Né? Tirando onda, não, é verdade mesmo. Eu sempre me dei muito bem com a minha sogra. Tanto é que quando eu e Renan, a gente acabou, a minha cunhada, às vezes, me chamava lá na casa dela para conversar com ela, porque Renan estava com o namorado dela, não aceitava mais ninguém. A menina chegava e a tia de Renan era impressionante, que ela chegava e olhava para mim assim e dizia, Tânia é mais bonita. Minha gente, pelo amor de Deus. A gente já fazia tanto tempo, a gente não tinha, queridos. Mas, assim, a gente não via mais meios para voltar. Mas sabe que quando Deus trata, quer juntar e trata um propósito, que a gente sabe que não é cara metade, mas é propósito. Amém. Sabe que as coisas acontecem. Deus faz com que aquilo volte. Aleluia. Agora, quando não é passeio, pronto, querido, se conforma. Vamos lá. Giovana falou uma frase aqui quinta-feira, e eu tomei nota dessa frase, e ela disse, só pode dar amor quem é cheio de amor. Ela falou sobre segredos para uma vida de sucesso, e um deles é o amor, queridos. Se você anda em amor, você anda em sucesso. Amém. Quer andar em saúde divina? Ande em amor. Amém. Quer ter uma vida próspera? Ande em amor. Amém. O amor não leva em consideração o mal que lhe é feito. Você é nascido de novo, querido? Amém. Então, você é cheio de amor. Foi derramado o amor do tipo de Deus dentro do seu coração. Abre lá Romanos 5. Romanos 5, 5. Eu não vou me deter muito, até mesmo porque eu creio, como eu disse, o Espírito Santo precisa tratar coisas no nosso coração. Eu não posso tratar nada no seu coração, mas o Espírito Santo pode. E a gente vai tirar um tempo de adoração, para que o Espírito Santo possa tratar ao nosso coração. Qual é o amor que a gente está exalando lá fora? Que amor é esse que a gente tem passado lá fora? A gente tem dado bons testemunhos? A gente tem mostrado Cristo lá fora? Sabe que muitas vezes a gente não vai apresentar Cristo para as pessoas, falando para eles de Cristo. A gente vai apresentar Cristo para as pessoas vivendo Cristo. As pessoas estão sempre de olho, querido, naquilo que a gente está fazendo. A gente nem imagina, mas as pessoas estão sempre olhando a gente. Certa vez, quando eu cheguei para morar aqui, em Garanhuns, já tinha um tempo que eu morava, aqui Renan estava lavando o carro e 2 vizinhos começaram a se desentender. E Renan estava lavando o carro, viu toda a cena e disse a eles, rapaz, ameniza aí, deixa para lá, bobagem. Não leve em consideração, não. E acabou ali, esfriou aquela confusão, depois que já tinha toda a confusão, esfriou aquela confusão. E ela chegou, um dos homens, que ficou com o Renan, abusado ainda, reclamando, ele disse, rapaz, deixa eu te dizer uma coisa. Tem 2 pessoas crentes que eu conheço aqui em Garanhuns, que é crente de verdade. Um é tu, que era o vizinho, graças a Deus. A outra é aquele barbeiro, lá de cima. Aí Renan olhou para ele e fez, irmão Arnaldo.
Eu costumo dizer a eles, gente, que vocês não são gente, não, vocês são anjo. Fala a verdade. Vocês não são gente, vocês são anjo. Vocês estão aqui disfarçados. Porque, queridos, eu acredito que Garanhas em peso, quando fala de Arnaldo, fala de um homem de Deus. Olha para Arnaldo e vê Arnaldo como um homem de Deus. Não, você não vê Arnaldo com tempo ruim. Você não vê Arnaldo reclamar. Você chega na barbearia com cliente ou sem cliente. Ele está ali falando de Deus. Ele está ali exalando a essência. Ele está ali exalando, botando para fora aquilo que ele tem dentro. Vamos lá, Romanos 5:5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Derramado, queridos. Derramado. Então, não é uma porção pequena. Não pode ser algo pouco. Ah, mas é tão difícil amar. É não. A gente sabe que amar é uma decisão. Você decide amar. Ah, mas você não sabe o que eu passo. Você está dizendo isso porque você não sabe? Você não está calçando meu sapato? Mas não sou eu, queridos, que estou dizendo, é a palavra. A palavra diz que você pode amar. A palavra está dizendo que tem uma porção, foi derramado no teu coração. A Bíblia diz que a fé, sem o amor, ela não serve de nada. Você pode ter a fé que você quiser. Não, eu creio. Crê? Não anda em amor, não? Não. Então não vai acontecer nada com a tua fé. Vai estar estagnada a sua fé. Uma certa vez, minha sogra veio para cá e ela, às vezes, reclamava. Como eu estou distante, não acontecia muito comigo, mas ela reclamava muito, às vezes, das correções da minha sobrinha, da sobrinha de Renan, porque a mãe dela corrigia ela. E ela dizia, mas ela corrige muito, ela faz isso, ela faz aquilo. E isso a gente estava tomando café e a menina estava na frente dela. E a menina estava ouvindo tudo. E sabe que muitas vezes a gente pode falar a verdade em amor. E eu olhei para minha sogra e eu disse, mas dona Marinete, veja só. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A senhora talvez não esteja nem percebendo. E eu sei que não é o que a senhora quer fazer. Mas a senhora está falando isso na frente dela. A senhora está jogando ela contra a mãe. A senhora está sendo a vovó boazinha da história. E a mãe dela está sendo o lobo mau. Então, cuidados, queridos. Para você não estar sendo o lobo mau, ou melhor, você não está sendo a boazinha da casa e o papai, ou vice-versa, está sendo o lobo mau da história. Quando seu esposo ou sua esposa estiver corrigindo, não passa a mão. Porque quando você passa a mão, você diz, eu sou o bonzinho da história. Eu digo, porque eu já vivi isso. Meu pai nunca nos corrigiu, nem a mim nem a meu irmão. Mas minha mãe, meu filho, o pau comia. E mesmo assim a gente aprontava. Sabe quantas vezes criança ou adolescente vai deixar de aprontar? Até chegar à fase do amadurecimento, nenhuma. Mas meu pai era o bonzinho da história. Por quê? Porque ele não corrigia. A minha mãe, quando pegava para corrigir, corrigia valendo, por ele e por ela. Se você não corrige, deveria corrigir. Mas já que não corrige, sai de perto, não atrapalha o outro. Quando está corrigindo. E sabe que às vezes vovô e a avó atrapalham? Eles não têm mais, não é porque eles não querem, queridos, é porque eles não têm mais força para corrigir. Sueli contou um dia desse um testemunho, que ela disse que ela era a nona dos filhos, já tinha muito irmão, e quando ela nasceu, a mãe dela já não tinha mais força para corrigir ela. Então, ela disse que ela cresceu sem correção, então você imagina. Mas ela disse que conheceu o pastor Buddy.
E aprendeu, queridos, a ser corrigida pelo pastor Buddy. Em amor, eu não cheguei a esse ponto de conhecer o pastor Buddy, só ouvi, antes dele falecer, 2 ministrações dele. E sabe que é outro que também não se ressentia com o mal? Eu me lembro que antes dele morrer, foi levantado uma calúnia contra o ministério. Sabe o que ele fez? Nada. Ele simplesmente disse, árvore que dá fruto, leva pedrada. Nós não vamos fazer nada, nós vamos crescer e avançar. E olha aí, queridos, estamos crescendo e avançando. O pastor postou um dia desse o cartaz. Mais de 400 igrejas agora, não é, pastor? Crescendo e avançando. Sabe o que é isso? Não se ressentir com o mal. Ah, mas está doendo o mal que fizeram. Sim. Libera perdão e prossegue. Libera perdão e prossegue. Não guarda aquilo no teu coração. Quando você guarda aquilo, aquilo vira raiz de amargura. E deixa eu te dizer mais uma coisa que eu me lembrei agora. Estou já encerrando, viu, queridos? Vou encerrar cedo. A gente vai adorar um pouquinho. Quando o diabo levantar uma enviada, chega logo para tua esposa, conversa, ora junto com ela. Não fica calado. Não vou contar nada, minha mulher é braba, minha mulher é isso, minha mulher é aquilo. Mas sabe, queridos, aquilo vai ficar remoendo aqui dentro de você. Remoendo. Remoendo. E muitas vezes aquilo remói tanto que começa a criar interesse. Sabe aquilo que você pensa muito? Queria tanto um carro novo. Queria tanto um carro novo. Daqui a pouco chega. Aquela mulher está dando tanto em cima de mim. Minha mulher está ali, caçolão. Aquela mulher está dando em cima de mim. Minha mulher está ali, de caçolão. Aquela mulher... Queridos. Consegue entender? Senta logo. Ora logo. Porque você quebra a influência maligna que aquela mulher está lançando sobre a tua vida. Quando você expõe aquilo, você para aquilo. Louvor, por favor. E como eu falei, queridos, não sou eu, mas o Espírito Santo sabe porque o carnegão precisa sair. Então vamos levantar um pouquinho. Vamos adorar o Senhor. E não prende teu coração. Se segura, mas não prende o coração. Porque o carnegão, quando ele vai saindo, ele dói. Mas depois que ele sai, ele passa. Quando eu ando em amor, manifesta a presença de Deus. Quando eu ando em amor, a fé opera maravilhas e os desandamentos tornam-se um quando eu amo meu irmão. Ando em perfeição na presença do Pai quando eu amo meu irmão. O amor já venceu, o amor nunca falha, o amor sempre vence, o amor é eterno,
O amor já venceu, o amor nunca falha, o amor sempre vence, o amor é eterno. O amor do tipo de Deus que está fluindo em meu coração. É o caminho para a vitória. Quando eu ando em amor, manifesto a presença de Deus. Quando eu ando em amor, a fé opera maravilhas e os 10 mandamentos tornam-se um. Quando eu amo meu irmão, ando em perfeição na presença do Pai. Quando eu amo meu irmão, o amor já venceu, o amor nunca falha, o amor sempre vence, o amor é eterno. O amor já venceu, o amor nunca falha, o amor sempre vence, o amor é eterno. O amor já venceu, o amor nunca falha, o amor sempre vence, o amor é eterno. O amor já venceu, o amor nunca falha, o amor sempre vence, o amor é eterno. O amor do tipo de Deus que está fluindo em meu coração. É o caminho para a vitória. A presença de Deus. Quando eu ando em amor, a fé opera maravilhas e os 10 mandamentos tornam-se um. Quando eu amo meu irmão, perfeição na presença do Pai. Quando eu amo meu irmão, o amor já venceu, o amor nunca falha, o amor sempre vence, o amor é eterno. O amor já venceu, o amor nunca falha, o amor sempre vence, o amor é eterno. O amor já venceu, o amor nunca falha, o amor sempre vence, o amor é eterno. O amor já venceu, o amor nunca falha, o amor sempre vence, o amor é eterno. O amor do tipo de Deus que está fluindo em meu coração. É o caminho para a vitória.
preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Meus 12 talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Pode sentar, querido, se você consegue, e só escuta. A gente já leu alguns versículos, mas eu queria ler ele todo. Só escuta. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que soa ou como um prato que tine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso valerá. O amor é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca parece. O amor nunca parece, mas as profecias desaparecerão. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão. O conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face.
Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estas três: a fé, a esperança e o amor. O amor deles, porém, é o maior. Foi derramado, queridos, uma medida de amor dentro do meu e do seu coração. E nós podemos exalar esse amor em qualquer lugar que a gente for. Amo vocês, queridos. Aleluia. Bom dia, queridos. Graça e paz. Amém? Cadê tu? Quando você estava começando a ministração, você nem tinha ministrado ainda. E o Senhor falou no meu coração. Oh, Pai, como você é lindo. Sabe a visão que você teve? Eu compartilhei com a irmã Messia. Eu tive a mesma visão. Essa semana eu vou ministrar em outra igreja, não é aqui. E o Senhor disse: liga a ela, ela precisa ouvir. Porque ela às vezes fica na dúvida qual o chamado dela. E o Senhor está mandando dizer a você: não sou eu que concedo os dons, é Ele. E Ele está pedindo para eu dizer. Sabe? Quando eu posso dizer assim, o chamado profético, ele é reconhecido. Eu reconheço isso na sua vida. E eu quero honrar isso na sua vida. Porque por muitos anos eu neguei esse chamado na minha vida. Eu queria ser mestre. Não queria ter esse chamado. Até que um dia o meu pastor disse: acorde. Você ainda não reconheceu o que é que você é. E eu era um passarinho no ninho estranho, porque eu não era mestre. O Senhor está pedindo para eu dizer isso a você. Levanta tuas mãos. Vem uma porção maior da parte do Senhor. Você vai ter visões mais, frequência. Você vai falar com palavra de sabedoria e conhecimento. Porque um profeta, ele precisa usar o dom que ele tem. Muitas vezes o profeta não é compreendido. Muitas vezes o profeta é criticado. O profeta é julgado. Mas o profeta anda em amor. Sabe? O profeta corrige. E muitas vezes a correção não é agradável nem para o profeta, nem para a pessoa que está sendo corrigida. Mas é o Senhor. Porque quando Ele ama, Ele corrige. Quem anda solto é porque não tem amor por cima. Não tem alguém que ame, que corrija. Porque quem ama, corrige. Isso é bíblico. E eu sei de uma coisa, Dani. Outras visões, outra unção. Você vai começar a se ver em lugares ministrando essa palavra. Porque um dia isso foi falado para mim e eu não imaginara, não queria. Mas de repente eu me via sendo convidada para ministrar em outros lugares. E o Senhor está falando isso para você. Ele está abrindo portas para você no chamado profético. Eu não vou tocar em você, porque a gente não pode tocar ainda. Mas vai vir unção sobre você, porque a unção também não é minha, é dele. Eu só estou aqui sendo voz dele. E nesses últimos dias, Dani, a unção profética ela vai ficar mais forte. Não só na sua vida, mas na vida daqueles que entendem que tem essa unção. Porque Jesus está voltando e Ele precisa de pessoas corajosas, valentes,
que o dom profético, ele tem muito isso. Não tem medo de falar. A ousadia vem e você fala. E assim o Senhor está falando. Que vai se levantar profetas e profetisas com força e com unção, sem medo de ninguém, mas corrige porque ama. Choro soconos. Crombotos tene quembros tocoro frombanaste. Ieretos tone quembo sorocotonoste. Sorocombo soria. Algumas vezes você falou para a sua família coisas que eles precisavam corrigir. E você pensa que eles não ouviram, mas eles ouviram. Sorocona naste. Porque a unção estava lá. E você diz, mas eles não mudaram, mas aí foi escolha deles. Você falou. Você deixou Deus usar você. E você falou debaixo da unção profética e nem entendia muitas vezes o que era. E o Senhor falando. Sabe, filha? Sabe aquele dia que eu livrei a sua mãe da morte? Sorocota, naca, naste, quereneia. Foi por causa de uma oração que você fez. Rotene que toste quere. Ienequeia sóbria. Assim como Mama Jen. A faca não entrou nela. A bala não fez estrago nela. Soreteia coste queneneia. E a fotocoste querenaia coste. Xerequenene que toste. Sabe, às vezes que você falou para o seu irmão, xerequeneneia cotossoria. E ele não mudou e ele não se corrigiu, mas eu estava lá, falando através de você. Neretostocure. E aquelas palavras desceram para o coração dele. Xeretenenekeboste. Nerequeteneste. Parece, só parece que a sua cunhada não gosta de você. Tostetekenaia coste. Mas eu tenho trabalhado no coração dela. Tokeneia costequeste. E seu irmão e toda a casa dele vai servir a mim. Tostequere, porque as suas orações têm subido ao meu trono. Neketoia sokenefe. Neketostocombreanaste. Xerequeteneia camba sobre a naste. Querecho. Socomboste. Pessoas querem esse chamado, mas ele é pesado. Choroco. Mas vem graça, aí ele se torna leve. Chorocosto. Onoia cambassúria. Nerequeste quimbonoia. Glória a Deus. Amém? Então, graças a Deus pela sua palavra. Vamos honrar o Senhor com nossos dízimos, com as nossas ofertas nessa manhã. Aleluia. Abre tua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 9, aliás, 2 Coríntios capítulo 2
2 Coríntios capítulo 9. Quantos acharam? Tem muita gente mandando mensagem para mim, aí foge. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Você recebeu nessa manhã? Aleluia. Aquele que confessa tentação não vai confessar pecado. Então é muito melhor você confessar uma tentação do que você confessar um pecado. Amém? 2 Coríntios capítulo 9, no versículo 6, diz: isto afirma: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Versículo 8 diz: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Versículo 9 diz: como está escrito, distribuiu, deu aos pobres a sua justiça permanece para sempre. Versículo 10: ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para o alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça. Versículo 11 diz: enriquecendo-vos em tudo. Diga: enriquecendo-vos em tudo. Para quê? Para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Então, não quero ministrar, passar muito tempo nesse momento. Todos nós sabemos o que devemos fazer: dizimarmos e ofertarmos. Também, queridos, é andar em amor. Amém? Então vamos fazer isso nessa manhã, em nome de Jesus. Feito por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer em todo o meu ser, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Ok. Amém, queridos. Temos alguns avisos, rapidamente. Nossas matrículas do Rema estão abertas, né, 2021. Estamos já findando, né, os dias de 2020.
para os alunos do Rema, essa é a última matéria, né, Ministério Prático, e para os alunos do segundo ano, para os alunos do segundo ano, né, eles vão estar ministrando aqui ao lado a partir de amanhã. Amém? Então, você que é aluno do segundo ano, você não pode perder esse tempo, né? Vai ser um tempo poderoso, onde vamos descobrir muitos dons e talentos também. Amém? Então, as matrículas estão abertas com 20% de desconto até o final do ano. Isso quer dizer, até esse final de ano mesmo, até acho que o dia 31, eu acredito que você vai conseguir fazer, tá certo? Então, hoje à noite nós temos o nosso momento missionário. Amém? Hoje à noite, venha com expectativas, convidem pessoas, queridos, a igreja já está aberta, né, para você convidar outras pessoas também. Vai ser um tempo poderoso. Amém? Glória a Deus. Pode passar o outro. A gente já tem falado muito sobre esse cartaz aí, né? A gente depois já poderia até mudar. Vocês já conhecem muito, adote uma família. Então, próximo domingo nós teremos Santa Ceia. Então, você pode trazer uma cesta básica, ou 1 quilo de alimento não perecível, produtos de higiene pessoal, porque nós estamos fazendo um trabalho com famílias. Amém? Glória a Deus. Então, dia 31/10, pode passar? Esse também. Dia 31/10, às 19h30, nós vamos ter nosso culto para casais. Então, com o tema, qual é o seu papel? Então, com certeza, o papel do homem e da mulher, não é isso? Papel do homem e papel da mulher. Então, muitas pessoas vivem como casais, mas um dos problemas em casa é que elas não sabem distinguir o seu papel de homem, né, e o papel da mulher. Então, nós temos visto, né, muito homem fazendo o papel da mulher e muita mulher querendo fazer o papel do homem, e isso não dá certo. Amém? Então, se você quiser conhecer, venha no dia 31, você que é casal, e você vai saber mais detalhes. Amém? Dia 7 de novembro, pode colocar aí, nosso cartaz, nós vamos ter um culto para as mulheres. Amém? Então vai ser um culto poderoso. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, temos, acredito que poucas vagas, porque nós temos que ter um número limitado aqui nesse lugar, né? Eu acredito que mais de 70 vagas já foram preenchidas, então nós temos pouquíssimas vagas, tá certo? Então não esquece de você fazer sua inscrição. Eu acredito que seja só isso. Então hoje à noite, às 18 horas, nós vamos ter um culto poderoso. Amém? Você pode ficar de pé. E eu acredito, queridos, que para o ano, né, nós vamos falar muito sobre esse ofício do profeta. Né? É um dom que ele muitas vezes não é tão claro, né, na vida das pessoas da igreja, e nós vamos falar um pouco sobre isso. Né? Eu vou passar um tempo em um treinamento também sobre esse ofício. Né? Eu tenho dado aula no Rema, já conheço alguma coisa, mas não conheço tudo. Então, se você tem um chamado profético, você acha que tem, né? E para aqueles que não sabem ainda, acho que próximo ano a gente vai ter um momento de unção profética para você entender como se mover, né? Falar na hora que tem que falar, não é? Se calar na hora que tem que se calar, porque muitas vezes, né, nem tudo que Deus fala a gente tem que falar. Então, saber discernir, né? Então, esse é um sonho de Giovana. A gente tem conversado sobre isso, para a gente dar um treinamento, né, para as pessoas que têm um chamado profético também. Amém? Então, crie expectativas. Eu creio que vai ser um tempo muito bom. Amém? Vamos orar? Dar graças ao Senhor. Pai, te dou graças nessa manhã, pela palavra de amor que você trouxe até o nosso coração.
E eu creio, Senhor, que não sairemos daqui da mesma forma, mas pela prática da palavra, nós vamos alcançar níveis maiores, Pai, em você. O maior nível que podemos chegar é andar em amor, porque a Tua palavra diz que esse amor já foi derramado em nossos corações. Então eu quero Te louvar, Senhor, por cada vida que está aqui, cada pessoa que está nos assistindo, e Te agradecer por um culto abençoado logo mais às 18 horas aqui. Eu creio, Senhor, em um começo de semana sobrenatural em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Então vão na paz e até a noite às 18 horas.